Gente, boa noite. Estamos aqui aguardando um pouquinho. Boa noite. Boa noite, Séries. Aguardando aqui um pouquinho para a Josiane entrar. Daisy, que coisa boa. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, Daisy, tudo bem? Vamos aguardar aqui só mais um pouco. Pronto, a Josiane entrou. Olá! Oi, tudo bem? Que prazer estar aqui com você, Josiane. Eu que digo Então, hoje mesmo. nós teremos aí nossa live com a nossa querida Josiane, que acabou de entrar. Que coisa maravilhosa. Vou só aqui para quem que todos conhecem, né? Mas para quem não conhece, falar um pouquinho aqui da Josiane, né? É psicomotricista, psicóloga, professora de educação física, tem diversas especialidades, mestre em educação, e diretora do Centro de Psicologia Água e Vida. E aí ela agora pode falar um pouquinho mais, que a gente é um prazer imenso ter você aqui nessa live hoje para falar de psicomotricidade, para falar da intervenção, que eu estou aqui torcendo para ouvir tudo. Pois, Então, assim, fique à Fátima, vontade. obrigada. E pelo jeito aí tá quentinho, né? Aqui nós estamos com quase 5 graus, menina. O Nossa, inverno de sul mesmo, veio primeira vez o frio, mas tá tudo certo. Mas muito bom, obrigada por estar e o carinho que eu tenho pelo Ceará, né? Eu estava contando para amigos aí, eu tenho uma história da minha adolescência, quase morei no Ceará, né? Então, um carinho muito grande e é muito bom poder trocar com vocês e poder vir contar um pouquinho dessa minha história, falar um pouco da psicomotricidade, que é o que me constitui, né? Diz que aí tá uma quentura, acabei de ler ali. sim, É o sim, termo aqui é sempre isso. esse quente gostoso. Então, nós vamos compartilhar sotaques, né? Porque eu aqui do sul, né? Então, do Paraná, e vocês aí do Ceará, a gente vai sentir diferentes sotaques, né? Que bom. Sim. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui, né? Então, para a gente poder falar da nossa história e tal, né? Tem gente aqui de Belém do Pará. Acho que a internet ficou um pouquinho lenta, Nossa, mas deve que voltar. maravilha. Ela tá. É a minha que está entrecortando ou é a sua? Eu acho que Você sim. está conseguindo me ouvir bem? Tô conseguindo me ouvir. Oi, Fátima. Acabei de ver a Fatinha, Adriana, Séries. Muito bom, Natália. Tá aí a Samara, Samara, Séries, Daisy. que honra! Que emoção, Deise também, que emoção. Muita honra poder conversar com vocês. Mas então, estou à disposição. Pronto.
Josiane, nós gostaríamos de ouvir, né, você falar sobre essa formação, né, a formação e a intervenção da psicomotricidade aquática, que é algo que assim é bem diversificado, que a gente gostaria de ouvir quais são esses aspectos, né, os principais aspectos para essa formação, como é que acontece, qual é o objeto de estudo principal, como é que as pessoas devem procurar para, caso se interesse, de trabalhar na psicomotricidade aquática. Tá ótimo. Eu organizei, não sei se eu posso seguir por aqui, mas eu organizei a minha fala para contar um pouquinho de que maneira essa formação em psicomotricidade, que hoje é uma das 11 formações homologadas pela Associação Brasileira, ela foi se constituindo ao longo dessa história, né? Eu sou a 23ª titulada, e aí pela ABP, e de que maneira eu acabei me tornando uma formadora e constituindo essa formação que tem uma característica que eu acho que é muito importante, ela ser, vamos dizer assim, eminentemente brasileira, né? Isso me honra muito. Isso foi surgindo a partir da minha história. Eu jamais imaginaria que eu ia me tornar uma formadora. Eu encontrei a psicomotricidade e toda a minha trajetória foi buscar a psicomotricidade. E eu acabei me deparando ao longo da minha vida com um momento de, já com um bom tempo aí de prática, em 1900, e como eu ia escrevendo sobre todo esse meu trabalho, que começa lá desde 1979, mas lá por mais ou menos 1989 eu apresento um primeiro trabalho na ABP mesmo, nos congressos da ABP, depois em 92 e em 95 eu também publico algumas coisas onde a gente vai começando a falar dessa aproximação da psicomotricidade com o campo aquático, com a natação. E em 98, a partir de 95, a gente tinha muita gente já procurando para eu poder fazer cursos teóricos práticos, para fazer vivências. E eu já tinha, na realidade, feito 2 formações profissionais, porque eu tenho a formação em psicomotricidade relacional, eu sou psicomotricista relacional, formada pela Movimento, e também eu tenho uma formação em psicomotricidade clínica, pela Clínica Comportamental, que também foram 3 anos. Então, eu sempre segui a questão do tripé de formação, teórico, prático e didático. Sou uma pessoa que sempre estudei muito isso, né? E eu me inquietava muito dentro desse campo aquático, quando eu comecei com natação para bebês. Então, minha história foi pela educação física e pelo campo do desenvolvimento, das relações entre a questão da cultura corporal, a própria psicomotricidade e as práticas que aconteciam. Porque eu via aquelas crianças querendo muito se divertir dentro desse campo, e o que eu via eram as crianças sendo colocadas com uma pranchinha na frente. Turma 1, batia uma perninha. Turma 2, batia a perninha. E as crianças não estavam nem aí para isso. E isso me inquietava Eu ainda muito. cheguei a dar aula de natação assim. Pois é. E isso começou a me inquietar muito, porque eu entendia, primeiro, que esse meio, ele não era um meio exclusivo de um campo só da educação física. Sim, a natação, sim, eu entendo que é uma prática de aprendizagem, inclusive de um esporte, do ato de se deslocar na água, mas eu entendia esse sujeito que entra nessa água e que sofre essas modificações porque eu já estava contaminada com a questão psicomotora, onde o eixo é o mesmo eixo da psicomotricidade. E eu comecei a escrever sobre isso, a fundamentar palestras, até que, vamos dizer assim, as pessoas começaram a me pressionar que eu tinha que seguir para uma formação. E aí, fazer uma formação. E aí eu fui atrás disso por conta de outros formadores que disseram, olha, está na hora agora de você optar, ou você fica só de aluna, ou você segue para isso. E eu fui buscar os caminhos para isso. Então, eu trilhei um caminho meio paralelo. Primeiro, em tentar entender como isso seria enquanto formação, e se isso era possível, e eu estando filiada pela Associação Brasileira, de Psicomotricidade, em 1998, eu apresento, então, todo o meu corpo teórico, prático, didático, metodológico, e a formação em psicomotricidade ela é
reconhecida ali, homologada como uma das formações. Foi quando eu dou início à primeira turma, né? E a partir dali, obrigada, Genivaldo, que está dizendo, me dando né? A partir dali, eu faço uma definição do que seria, nesse ano coincide de eu publicar um livro que virou, vamos dizer assim, um marco na minha história, que é o Psicomotricidade, Teoria e Prática. Primeiro ele sai pela editora Lovise, e era uma editora que estava lançando, eu tenho um pouco isso, o primeiro livro em psicomotricidade, que foi esse aqui, Psicomotricidade, Sim. Teoria e Prática. E o livro, Usei muito esse livro. Pois é. E era um livro que eu tinha uma inquietude de tentar entender todas essas relações e tentar trazer. Eu só coloco no último capítulo ali a questão da psicomotricidade aquática, porque a minha preocupação era me sentia com essa necessidade de fundamentar tudo isso para explicar como que essa formação e essa abordagem, essa que eu chamo de concepção metodológica, ela era muito mais do que somente juntar duas palavras, né? Então, esse livro ele acabou virando um pouco um manual, ele esgotou algumas vezes, saíram 4.000 exemplares na época, foram 4 edições. E aí, esse livro, além dessas 4 edições, eu seguindo com a formação, eu acabo depois migrando dessa editora. A editora ela entrou numa fase de recessão e ela publicou vários livros na área de psicomotricidade, mas depois ela teve um problema financeiro, então eu fiz o distrato e fui convidada novamente pela editora Cortez, então foi um convite, se eu não gostaria de publicar com eles o primeiro livro de psicomotricidade novamente de uma outra editora, que foi... E aí eu coloquei, como eu tinha feito o distrato, eu puxei parte do título, né? Psicomotricidade, Teoria e Prática, mas nesse segundo, da escola aquática, porque a formação que eu faço, ela é em psicomotricidade aquática e escolar. Por quê? Porque é quando eu entendo que um psicomotricista, ele tem as suas especificidades, mas ele vai ser psicomotricista na vida, no solo e na água. A gente não é da água somente. Então, a minha preocupação na época era formar psicomotricistas que saíssem mais completos. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei. E aí, acho que eu posso começar, se você me permite, explicando o que seria essa psicomotricidade aquática, né? Qual seria o título dela, né? Partindo do conceito que a Associação Brasileira traz, eu trouxe uma definição em 1998, como publico isso, né, como a estimulação das potencialidades do sujeito, utilizando a água como meio de ação mais global e através do movimento e da relação com o outro, com o espaço, com o objeto, consigo mesmo. Ou seja, tentar trazer um pouco de que quando esse sujeito ele está na água, é um sujeito com um corpo em movimento e nas suas relações que ele vivia isso. Então, isso era totalmente diferente de falar somente de uma natação, e sim eu estaria falando dessa psicomotricidade aquática. E aí, dentro dessa trajetória, vem toda a minha fundamentação, né? Primeiro como método, depois fazendo essa relação da psicomotricidade e a natação, em 98 como uma formação, e em 2003 eu defendo na dissertação de mestrado a psicomotricidade aquática. Eu defendo ela, que apresenta que ela não é apenas um método, mas ela é uma concepção metodológica. O que isso muda, né? O que seria essa concepção metodológica? A concepção metodológica, ela modifica da metodologia, porque o psicomotricista ele é o próprio sujeito que faz essa transformação. E não existe, na realidade, um jeito específico, com práticas estagnadas ou com protocolos formados para que esse psicomotricista atue na água. E sim uma concepção que permeia algumas bases, né, do processo metodológico que ali acontece, que não pode perder de vista a sua grande origem, que é a psicomotricidade em si. A ciência psicomotora, ela tem formas de você poder atuar, e por isso existem variadas linhas, por isso ela é possível de trabalhar do bebê até a maioridade, por isso ela é possível de trabalhar na educação e até a terapia, né?
porque ela é uma ciência, e essa ciência que dá embasamento na psicomotricidade aquática. Então, eu fiquei muito preocupada em não, nessa preocupação, primeiro, de não me desligar de exatamente esse originário, que é a psicomotricidade em si, que continua me constituindo como psicomotricista. E o segundo ponto é a gente não perder o foco de que a psicomotricidade aquática ela parte do princípio da não dicotomização do sujeito. Então, toda a minha base teórica, metodológica, filosófica, ela vem a partir de 746 a.C., a partir da marca de Descartes. Então, a partir da cisão cartesiana, eu faço todo um estudo para tentar localizar de que maneira essa psicomotricidade aquática ela se tornaria uma possibilidade de ação numa sociedade contemporânea como agora, fazendo quebrando essa dicotomização do sujeito, né? De que nós não somos corpo e mente separado. E aí eu encontro o eixo principal localizado na corporeidade, né? Então faço todo um estudo em cima da perspectiva da corporeidade para tentar entender esses conceitos de esquema corporal, de imagem corporal, de expressão corporal e de consciência corporal, de que maneira isso vai acontecendo dentro desse meio líquido. Então, mais ou menos, a base da contextualização da psicomotricidade, ela vem por esses contextos. Mas aí vem a perspectiva epistemológica, né? A gente tem uma base, uma forma de entender tudo isso. E essa perspectiva epistemológica, eu também defendo nessa dissertação de mestrado, trazendo que existe uma hibridez entre a questão da fenomenologia, porque a psicomotricidade ela vem arraigada muito fortemente nos seus estudos pelas bases de Merleau-Ponty, onde o sujeito, estudando mesmo os o fenômeno corpo, e de que como esses processos acontecem no sujeito, né? Até uma perspectiva que eu entendo que eu faço uma hibridez com o materialismo dialético, né? Então, principalmente o materialismo histórico, que eu acho que mais que o dialético, falando mais o materialismo histórico, porque é uma diferença em relação a essa questão epistemológica, né? Para poder entender quem é esse sujeito que está, vamos dizer assim, pela base metodológica, encarnado nesse corpo, né? Mas que, historicamente, ele está num corpo que é capaz de unificar e de transformar essa sua construção histórica num ser ativo que age e, ao mesmo tempo, usufrui dessa realidade material. Então, é esse corpo do aqui e agora, né? Onde, ao mesmo tempo em que o sujeito ele age sobre isso, ele também cria e age sobre, ao mesmo tempo em que a realidade também age sobre ele. Ou seja, nós não podemos entender a psicomotricidade aquática como uma prática em que a pessoa entra na água e faz algumas vivências, trabalha lá com os conceitos, e isso seria uma psicomotricidade aquática. Não, a psicomotricidade aquática ela vai muito mais além disso, né? Ela fala de uma interação do que acontece entre o sujeito e esse meio, que é exatamente neste intervalo que se constitui essa base da psicomotricidade aquática. É exatamente aí, né, Josiane, que existem assim alguns enganos quando se pensa na psicomotricidade aquática como um formato de aprender a nadar, né? Isso. Como se fosse assim, unicamente uma aula de natação. E, no entanto, às vezes as pessoas precisam de muito mais, né? Eu já tive a oportunidade de dar aula para uma pessoa adulta que os primeiros dias foi só ela sentada na borda que ela tinha pavor de entrar na piscina. Então, ela é esse corpo, é o reconhecimento desse ambiente, de se colocar ali, de ter a confiança e começar a se movimentar dentro da água, não necessariamente a natação em si.
né? Mas você fala uma coisa importante aí, né? Então, por exemplo, essa é uma das perguntas que dentro dessa concepção que eu puxo para o materialismo, e aí a Samara traz uma questão da totalidade. Quando eu trago a questão do materialismo histórico, eu trago algumas categorias nesse estudo em que a gente fundamenta muito bem para entender um pouquinho, e eu vou voltar ao seu exemplo, tá? Uma delas é a questão do fenômeno da contradição, né? Tentar entender um pouquinho que por meio desse corpo que a gente age sobre o mundo é que nos torna humano, mas é também por meio desse corpo que a gente produz e acaba sendo controlado pelas regras e pelas questões que vêm desse mundo para a gente. Esse é um processo contraditório onde se situa esse sujeito que vive nesse corpo. Esse processo me incomodava muito, porque o que eu vou colocar dentro dessa perspectiva que é uma concepção que poderia ser para um professor de natação, mas que não é apenas um professor de natação que trabalharia com esse meio, né? Então eu passei e aí assim, eu me deparava com a mesma situação da educação física, uma psicomotricidade que não era reconhecida, uma educação física que eu vivi exatamente no tempo da reconhecimento da profissão, que foi em 1998, e eu, de novo, vivendo essas lutas e tentando quebrar essas barreiras. E aí me deparei escrevendo de alguma coisa que nem eu sabia que aquilo era alguma coisa que estava trazendo tanta ressonância, mas eu sempre fui muito estudiosa de escrever. Então, o que eu trago aqui, que é muito importante, é que eu me preocupei muito em fazer os passos muito corretos nesse tempo. Apesar de eu não ter construído, vamos dizer assim, um arsenal de psicomotricistas aquáticos, né? Abrindo turmas a cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, a minha preocupação era abrir uma turma por ano e fazer uma boa formação, que dali saíssem realmente psicomotricistas que dessem continuidade para um legado científico que não fica na mão de ninguém, que isso não é bueno. É a psicomotricidade aquática. Então, a minha preocupação, já desde o início, foi essa. E quando você traz esse exemplo de que você se depara com uma pessoa que tem medo, um profissional de educação física, quando ele pega uma pessoa que tem medo, a pessoa que vai lá, ela está esperando que o professor de educação física ensine ele a nadar. Porque senão ela não iria para um professor. Quem vai para a psicomotricidade aquática me perguntava, mas você pode, eu posso entrar, eu não sei nadar. Muitos que faziam a formação, eu digo, você não precisa saber nadar. O que a gente vai fazer aqui não está relacionado com a aprendizagem da natação. A aprendizagem se dá de você respeitar um meio que é diferenciado, então não há como negar que os fundamentos da ambientação ao meio líquido, que é um meio novo, que é um novo espaço, que é um novo objeto, que é um novo mediador, que a água ela tem uma densidade, isso precisa ser compreendido e ser entendido de como isso passa pelo corpo. Mas isso não quer dizer que a gente vai estar aprendendo a nadar. O que acontece é que quando você se ambienta com esse meio e respeita, que lá você vai ter que respeitar a questão da respiração, porque somos seres aéreos e tal, você tem que lidar com algumas propriedades que faz com que seu corpo modifique essas sensações, né? Na água a gente sente o corpo mais leve, na água a posição que a gente ocupa, que é a posição bípede, ela é desafiada o tempo todo, porque parte do corpo ele fica dentro da água, parte fica fora. Na água, se ela é uma água boa, porque tem isso, né? Uma água quentinha, um ambiente agradável, ela vai trazer sensações e possibilidades que muitas vezes o sujeito que está ali dentro, que tem um corpo em movimento, e é isso que importa para a psicomotricidade, o olhar sobre esse sujeito com um corpo em movimento nas suas relações, ele se transforma. Muitas vezes as manifestações dessas pessoas modificam muito. E é nesse lugar que a psicomotricidade ela pode se coadunar com um professor que quer ensinar uma pessoa que tem medo a nadar. Mas não para ensinar a nadar, e sim para trabalhar com esse sujeito na compreensão de que através desse meio de ação, através do seu mundo interno e externo, esse sujeito ele vai se conhecendo e também aprendendo a nadar. Então, se é um professor de educação física, ele teria condição de trabalhar com a psicomotricidade aquática nesse viés, sim, mas como uma concepção metodológica.
E aí, eu passei todos esses, já estamos aí há 22 anos trabalhando com turma de formações na psicomotricidade, seguindo esse tripé teórico, prático, didático, muita supervisão e vivência, porque não tem como formar um psicomotricista que não tenha vivência, né? A vivência no corpo, de entender tudo isso que eu estou falando, ela precisa ser compreendida e tem que ser dados nomes que são do campo da psicomotricidade. Isso não se perde. Esse meio aquático, ele é um elemento que ajuda a trazer essa concepção de quebra dessa dicotomia mente-corpo, porque o corpo, a água, ela nos envolve, a água nos coloca já pertencentes a uma totalidade, a uma unidade corporal, mas contraditoriamente a gente está o tempo todo vivendo as nuances dessa relação com o mundo que nos fragmenta e nos une, nos fragmenta e nos une. Esse processo contraditório, ele tem que ser vivido, ele tem que ser compreendido. E à medida que esse corpo é tocado por essa água, a gente acaba trabalhando dentro das teorias, e assim eu estou colocando um pouco os eixos para poder as pessoas entenderem que isso é um mergulho muito mais profundo do que apenas os conceitos funcionais. Não quer dizer que a gente não vá trabalhar com a lateralidade, com o equilíbrio, com a coordenação, tudo isso faz parte desse corpo teórico. Mas quando a gente fala... Isso já está se desenvolvendo à medida dos que vai acontecendo os movimentos, né? Isso. A própria percepção do corpo, isso já vai acontecendo naturalmente. Isso, mas isso... Esse desenvolvimento. Isso. Mas a psicomotricidade aquática, ela é mais que isso. Ela traz essa possibilidade de trabalhar, e aí, assim, existem ao mesmo tempo no campo da relação e ao mesmo tempo no campo da função. Então, o que acontece? Quando você vai trabalhando com esse sujeito e cada vez mais você vai entrando, por exemplo, no campo da educação, no campo da estimulação, isso é muito presente. Ou então no campo dos trabalhos que a gente tem aí já publicados, desde trabalhos de alunos de formação que a gente já teve, tanto como especialização, como que falam muito deste eixo da psicomotricidade aquática, a gente tem inúmeros trabalhos com atletas, com empresas, com bebês, e uma série de trabalhos, mas tem um campo que eu quero chamar muita atenção, que daí fique talvez mais claro, a necessidade dessa unificação, que não é somente nem funcional, nem relacional, mas que é tudo ao mesmo tempo. Quando, por exemplo, você trabalha com a questão do tônus, você está falando ao mesmo tempo de um tônus que tem uma função, que vai dar um suporte para o seu corpo, que a Júlia Guerra fala lá, que prepare e guia o gesto, né? Mas é um gesto de um sujeito que também está se relacionando com esse meio e que também transforma isso numa linguagem corporal, num diálogo tônico, que é o mesmo termo que a gente utiliza fora. Fora o termo. Mas o trabalho na água, ele tem uma especificidade e que precisa ser Está cortando um pouquinho, Juliana. Puxa vida. Cortou um pouquinho no final da sua fala. Tá. Que eu falei que a psicomotricidade, então, aquática, ela tem uma especificidade sobre esses termos. Entender tônus dentro d'água é muito diferente do que entender o tônus fora. E assim entender esse sujeito, porque não é o meio do sujeito, ele é um meio diferente, né? E isso exige essa compreensão, mas também exige um olhar um pouco mais sensível, porque tem algumas particularidades que a água nos traz. Ela traz um corpo desnudo, ela traz um contato corporal que é muito mais profundo e que parece que está mais protegido, porque quando o sujeito ele entra na água e ele sente prazer, e essa é uma tônica importante, isso estar na tônica do lúdico, do prazer e do bem-estar, a gente não tem condição de trabalhar com psicomotricidade aquática se o sujeito não gosta de água. O sujeito tem que ter prazer com esse elemento água. Esse elemento que tem uma densidade, que ele pode ser colocado numa mão, mas que ele passa, ele ao mesmo tempo se perde. Essas características que esse elemento água traz. Mas não é o elemento água, porque isso seria um trabalho de, por exemplo, a hidrocinese-terapia utiliza do elemento água. A psicomotricidade aquática, ela vai falar da relação desse sujeito com este elemento água, mas também, ao mesmo tempo, já vai ser com o outro que vai estar presente lá dentro,
porque a gente não entra sozinho dentro de uma piscina. Também vai ser com o elemento espaço, né? Porque se você tem uma piscina rasa, se você tem uma piscina funda, se você tem uma piscina quente, se você tem um rio, que eu já fiz trabalhos de psicomotricidade aquática em rio, em lagoa, no mar é muito diferente. Mas a psicomotricidade aquática é a mesma. Quer dizer, de que forma Sim. essas relações vão trazer elementos, e aí eu trouxe alguns aqui para tentar falar sobre como que isso acontece, e eu escolhi exemplificar isso, puxando alguns exemplos para a psicomotricidade aquática no campo terapêutico. Mas eu primeiro queria falar que psicomotricidade aquática não é no campo terapêutico somente. Para a gente entender a psicomotricidade aquática, você tem que entender no seu corpo, no corpo do outro, no processo de um desenvolvimento, ao longo desse aprofundamento que se dá nessa relação que se estabelece, que é muito mágica, né? A água, ela traz componentes muito importantes que, como eu falava, a água nos envelopa, para alguns pode ser um elemento mãe boa, que nos acolhe, que nos aconchega. Para outros que possam ter uma relação não tão positiva com isso, pode ser sufocante e pode trazer a relação da mãe má. Então, entender um pouco esse elemento água dentro dessas relações com o sujeito que ali está, se torna o ponto de mais importância. Mas eu não quis, para entender esse elemento água, ao longo dos meus estudos, eu acabei indo para o campo da neuropsicologia e, sobretudo, para entender o universo de como isso se dá no corpo nas sensações. A gente precisa entender que as sensações que a água nos traz no corpo, elas passam por sensações muito sutis, que o Leontiev traz que o Luria traz como as sensações protopáticas e epicríticas, ele fala disso, que é a sutileza do que vem ainda, que está à flor da nossa pele. São sensações que vão gerar depois essas sensações que são de propriocepção, que vão gerar depois essas sensações de temperatura, de pressão, que vão gerar depois a noção da gente se situar nesse espaço, mas que elas são muito mais profundas, né? Porque a água nos toca antes do sujeito que nos toca. Olhe como isso é simbólico. Então, quando a gente vai começando a utilizar esse meio de água nas relações, quando você tem uma relação mais agressiva com a água, com alguma coisa que te remete, que é o outro, não com a água, você muitas vezes, através da água que você bate, você já consegue clarear e simbolizar a sensação e o desejo de um ato um pouco mais de comunicação, um pouco mais intensa, numa situação mais de agressividade. Na água isso é muito rápido. Às vezes a gente está numa relação de uma relação muito afetiva e isso dá um salto muito grande para um elemento do campo da agressividade. E essas sutilezas, elas exigem que esse psicomotricista tenha uma formação muito profunda, porque ele precisa compreender de que maneira essas relações se estabelecem, tanto com ele, como nas relações que ele vai ter naquele meio. De que maneira ele vai trabalhar com as diferentes profundidades, né? Então, quando ele está no raso e que ele pula, que sensações são essas que remetem a uma autoafirmação, mas, ao mesmo tempo, o que vai gerar esse mergulho? A gente, para mergulhar nos nossos medos, nos nossos receios, o quanto a gente entra nas nossas defesas. E que, às vezes, numa relação muito impulsiva com a água, o sujeito ele acaba se colocando de maneira muito mais rápido nesse universo. E aí eu fui estudando e venho estudando, e acho que tem muita coisa ainda para avançar em relação a isso, não sou só eu. Ainda bem que hoje temos aí 22 anos de formação, alguns seguindo para formadores, e a gente espera que isso realmente cresça muito mais, porque ele é um elemento mágico, né? Nós somos 3/4 do nosso corpo é água. 75% do nosso universo, da Terra, é água.
E como que a gente entende as relações do fluxo da água na nossa vida? Isso tudo permeia a nossa individualidade. Isso tudo permeia um tom. E quando você entra no elemento água, isso é colocado de forma muito mais intensa, porque a gente inclui o campo, que para mim é o mais mágico, que é o campo da relação. Aparece o sujeito em relação a algo. Ele está sempre em relação a algo. Em relação ao espaço, em relação ao meio, que é a água, em relação aos objetos, porque a gente dificilmente vai entrar na água sem essa relação, em relação ao elemento outro, né, que vai estar ali interagindo com você. Então, nessa perspectiva, eu comecei a estudar de que maneira a gente teria que trabalhar na água com os processos da linguagem corporal e, ao mesmo tempo, do psicomotricista enquanto mediatização. Essa mediatização que tem que ser corporal, mas que tem certas horas que ela tem que ser verbal, né? Porque eu venho de uma escola de que a comunicação não verbal não podia ser falado. E não é verdade. A comunicação não verbal, ela tem através de outros sinais que esse corpo revela e que a fala é um desses. O que não pode é a fala tomar conta do corpo, porque é o corpo que revela outros sinais, né? Mas na água existe um campo que é um risco. Nós temos que trabalhar no limiar do risco que essa água... Uma criança, por exemplo, com espectro autista, que vai para uma piscina e ela já domina o meio e ela só fica nesse meio e ela não põe o pé no chão por ser uma piscina funda, a gente corre um risco dela ter a sensação de indiferenciação e, em vez disso, ajudá-la, se perder. Ela não saber para onde ela vai, para onde ela chega, para que lugar. Então, particularidades que o meio líquido traz, que nós precisamos trabalhar, e isso foi gerando essa formação, que hoje são 560 horas, né? Poder criar essas particularidades. Você quer me perguntar o E que assim, fazer? eu só queria abrir um parênteses na sua fala, dessas especificidades, né? De trabalhar na água com o autista, com a criança com síndrome de Down. Quer dizer, não tem especificidades como essa que você acabou de falar, que assim o psicomotricista tem que estar atento, tem que conhecer, para que ele possa perceber e trabalhar para que isso tenha sucesso, tenha avanços, tenha mais desenvolvimento, e não ter uma condição de piora na situação desta criança ou dessa pessoa com autismo, com síndrome de Down. Né? Como você falou, se ela não encosta o pé no chão, já sai um pouco do que ela está adaptada, ela pode se sentir insegura, e isso pode fazer com que ela tenha uma piora nessa adaptação. Mas aí eu te digo o seguinte, a gente só precisa entender que a gente vai estar, às vezes, nem trabalhando com a psicomotricidade aquática. É essa a diferença que eu faço e que eu cuidei durante muito tempo de distinguir, que às vezes a gente está fazendo... As pessoas dizem que estão fazendo psicomotricidade aquática e estão fazendo psicomotricidade na água. É muito diferente. Sim. É totalmente diferente. Porque se o psicomotricista ele não entende essas relações que estão acontecendo nesse processo, ele não está trabalhando com a totalidade desse sujeito. Ele está trabalhando com a aplicação de partes, de fatores psicomotores que são beneficiados, mas que eles não trazem a totalidade do sujeito. Ele pode estar trabalhando com isso, que não é problema nenhum. Então, quando se diz assim, prejudicar, só se ele for um péssimo profissional na sua área. Porque, na realidade, a água, ela realmente, quando a criança entra na água, dificilmente, na mão de um professor, a gente vê absurdos, mas cada vez menos, né? Dificilmente a pessoa entra com desprazer. E a gente precisa ter um cuidado que tem a ver com o campo da segurança na água. Essa segurança na água, ela não é ela é um campo universal. Ela é um campo de quem entra para uma praia, ela é um campo de quem vai dar uma aula de natação, ela é um campo de quem vai numa chácara entrar num rio.
Isso faz parte de um universo que nós não somos desse meio água. E para mim isso não é da psicomotricidade aquática. Mas a gente, quando começa a trabalhar com essas crianças, para entender essa totalidade, existem algumas categorias que, ao longo desses 22 anos aí, eu venho trabalhando de formação e mais o tempo de estudantes, que já são mais de 40, estudando, escrevendo e fundamentando, porque o meu primeiro trabalho de psicomotricidade com água, eu achei esses dias escrito à mão, foi em 1981. Eu tenho um trabalho que, na realidade, claro, era um trabalhinho, mas que já vinha essa inquietude desse processo. E o que acontece? A gente precisa entender que atividade corporal esse sujeito revela na água. Então, o primeiro deles, se você tem muitas vezes um autista que se move muito na água, que tem um comportamento, por exemplo, de padrões estereotipados, que na água, quando ele entra, ele se depara com a possibilidade que quanto mais ele mexe aqueles braços, mais a água aperta o movimento e mais difícil para ele, porque nós temos o elemento resistência da água, né? Isso tudo que eu estou falando são particularidades da piscina. Isso qualquer um que entre na água. A criança vai fazer os seus movimentos, quando ela se depara com os movimentos, ela percebe que quanto mais aquilo dá uma trava. Ora, isso é uma percepção aparente. Mas o que está por trás desse movimento que essa criança incute neste corpo, nesta atividade corporal dele, em que ele percebe uma sensação de uma contenção e que permite ele fazer subjetivamente, sem ele ter a consciência disso. É esse o papel do psicomotricista, é transformar isso e fazer com que ele transcenda isso para fora d'água, que ele leve para além das águas da piscina essa sensação em que ele pode ter um certo controle dessa sua estereotipia, motivado por uma descoberta de um corpo que se move. Ele precisa entender esse corpo que se move para depois entender que isso é uma manifestação em algum lugar. Porque a estereotipia, ela não pode ser compreendida como algo que precisa ser contido somente, mas e sim que precisa ser compreendido, porque nós, quando estamos ansiosos, nós revelamos as nossas estereotipias. Essa é uma forma de canalização, às vezes, de graus tônicos que existem dentro da gente, mas que na água isso se torna muito aparente. Então, dentro desse exemplo aqui, banal, mas que eu acho que dá uma certa noção, porque é muito difícil em uma live falar de tudo isso, né? A gente poder entender que a gente tem que passar da atividade corporal para uma linguagem corporal, entendendo características que são da individualidade desse sujeito. E que esse campo, que a gente chama de simbólico, que é essa relação que vai concretizar a corporeidade, que vai trazer a compreensão do como se fosse, né, do sujeito entender que aquela manifestação lhe traz uma linguagem que tem um significante e um significado para ele. Quando a gente trabalha com a água, eu venho escrevendo sobre isso, a gente tem um tempo que eu chamo de pré-simbólico. E quem chama de pré-simbólico é Vallon. E Vallon entende de tônus, principalmente, entende de afetividade, e ele fala um pouco que essas manifestações que vêm com essa potência desse eu corporal que eu estou trazendo, ele passa por um processo de uma etapa que é pré-simbólica para depois essa singularidade desse sujeito, associando o significante e o significado, ele possa aparecer através de uma validação e através de uma tradução que é o psicomotricista que vai trazer essas possibilidades. Então, entender um pouco o psicomotricista, o lugar que ele tem que ocupar naquelas relações e de que maneira ele vai utilizar esse elemento água, que eu usei um pouco aqui as funções da água, que a gente até apresentou, uma das psicomotricistas aquáticas apresentou isso dentro da mesa partilhada, que ela falava das funções da água como meio, mediador, como objeto, como apropriação. O psicomotricista entender e fazer uso disso para que possa
transformar essa descoberta corporal do sujeito numa emancipação ou numa apropriação corporal que ele leve para fora e do jeito que ele entrou na piscina ele saia diferente, é o grande desafio que eu tenho perseguido nos meus estudos e na minha profundidade enquanto formadora. Eu sempre digo que os formandos e os profissionais que fazem a formação profissional, eles precisam entender no seu corpo o quanto essa água é mágica, mas o quanto essas particularidades são sérias, o quanto a gente toca no outro, o quanto isso traz essa modificação. Para isso, e por isso ela é uma formação profissional e ela sim vai continuar sendo, tendo graduação, tendo o reconhecimento da profissão, a psicomotricidade aquática continua sendo uma formação profissional que precisa de uma escolha para trabalhar nesse meio, que você precisa entender esse meio como mais uma forma de linguagem, porque ele é realmente a utilização da água como meio para trabalhar, continua sendo esse sujeito com o corpo em movimento. E esse sujeito com o corpo em movimento é o sujeito que está no solo. Mas a gente tem um universo de trabalho que tem particularidades muito específicas, mas que é possível trabalhar isso no campo psicomotor. Hoje, os resultados que a gente está tendo, por exemplo, com as crianças com espectro autista, têm sido assim fenomenais. Fenomenais. E esses são trabalhos que continuam tendo que ser publicados. Nós precisamos de mais psicomotricistas aquáticos que publiquem, que estudem, profissionais que queiram seguir por isso. Então, eu sigo trabalhando com a formação, fiz uma mudança no... Posso falar dela? Posso falar Pode, dela? nós temos 10 minutos. Então vai dar tempo. Fiz uma mudança na formatação dela, em função da regulamentação, porque muitas pessoas saem, às vezes, da especialização e elas querem trabalhar com a psicomotricidade aquática. A especialização já dá o título, mas ela não traz o tripé da formação pessoal, ela não traz o tripé da vivência, ela não traz o tripé da supervisão. Muitas vezes, muitas formações trazem, muitas especializações, aliás, poucas trazem. Né? Mas temos especializações. Mas se a pessoa tem essa necessidade, a gente criou por etapas de 1 a 4, conforme o número Então, a pessoa vai se matriculando nas etapas e, ao final das 4 etapas, ela sai com a formação clínica. Mas ela vai ter que ir seguindo uma trajetória. Se ela veio do zero, ela não teve nenhuma relação com a água, ele vai ter que ir da etapa 1. Se ela tem toda uma experiência, ela já tem uma especialização numa análise de currículo, numa análise dos profissionais que a formaram, se são titulados pela BP, ele pode partir da etapa 2. Por quê? Porque as pessoas querem continuar evoluindo. E eu acredito muito que se todas as formações fizessem isso hoje, a gente teria mais profissionais fazendo linhas de formação hoje e se tornando, numa formação continuada, melhores psicomotricistas. Essa é a minha luta enquanto formadora e com os meus colegas de outras linhas de formação, para que a gente crie realmente uma possibilidade de que as pessoas tenham essa condição de, mesmo tendo a sua identidade, poder avançar nas descobertas e nos conhecimentos de outras particularidades de outras linhas. Essa formação ainda é só em Curitiba, mas a gente está abrindo permitir que ela seja por tempos e por etapas. A gente tem um projeto de uma busca aqui, aí no Ceará, né? Existe uma pessoa que, até a Lídice está aí e a Suziane, nós temos um grupo de busca. Isso era para acontecer, um workshop até o meio do ano, mas veio a Covid, então a gente adiou, mas a gente só adiou. Isso deve voltar para o Ceará, a Irlês está aí, isso mesmo, Irlês. A gente deve voltar, e eu já tive uma turma que eu formei em Juazeiro do Norte, eu tive profissionais de Pernambuco, de São Paulo, de Mato Grosso do Sul. A gente, então, tem a psicomotricidade circulando, mas agora com as etapas isso vai se tornar mais viável, né? Então, existe a possibilidade de fazer essa formação diretamente aqui no Ceará? Né? Sim, porque a gente provavelmente vai trabalhar com as etapas agora. A gente ainda segue com o Polo Água e Vida, porque nós somos a instituição formadora,
né? E ela segue saindo ainda. A formação, ela vai titular pela Água e Vida, continua sendo isso, Sim, como uma formação sim, profissional. Mas a gente realmente vai abrir por essas bases de etapas, permitindo que a pessoa vá se qualificando para as fases, né? Começando pelo campo da sim. educação e depois da clínica, como são outras, como eu vejo que isso acontece, por exemplo, talvez não como etapas, mas acontece no tripé de formação, as formações, na maioria delas, que não são às vezes só educacionais, como a Curumim, né? Mas as outras, elas começam às vezes no campo educacional e vão passando para o campo terapêutico. Então, as últimas etapas, geralmente, daí sim, são para o campo da clínica, né? Mas ela vai ser dividida em subetapas e a pessoa vai fazendo no seu tempo. Porque hoje a gente não consegue mais, muito difícil as pessoas assumirem um concreto de 3 anos seguidos ao longo de sua vida e às vezes elas querem dar continuidade, mas elas dão uma pausa no meio porque tem um filho, porque mudou de cidade, se reorganizam e vão para a próxima etapa. A minha intenção é, mesmo tendo a regulamentação que vai exigir toda a base de graduação e tal, a gente vai seguir como formação profissional. Essa é uma... porque eu entendo que a psicomotricidade aquática, ela exige mesmo que o profissional ele queira trabalhar com esse meio, é um campo específico, que tem a sua especificidade e que merece esse aprofundamento. Então, nessa base que a gente vem seguindo, né? Josiane, foi maravilhoso, eu acho que foi muito esclarecedor, né? Para quem assim não tinha total esclarecimento entre a psicomotricidade aquática, a psicomotricidade na água, né? Que é bastante diferente como você colocou, essas questões de como trabalhar com crianças com deficiência, como é essa formação, quer dizer, eu acho que deu para entender um pouco, né? O ideal era que a gente passasse aqui umas 3 horas ouvindo você falar, E porque para assim mim é seria um prazer. maravilhoso. A minha formação também é em educação física, né? Eu tenho uma formação em psicologia, mas também é em educação física. E assim, eu fico escutando você falar e pensando nos alunos que eu dei aula na faculdade, o trabalho que eles fazem, e que assim, muitas vezes eles não têm essa noção desse trabalho, nem a relação da diferença entre a psicomotricidade e a educação física, imagina entre a psicomotricidade aquática e a aula de natação. É. Né? Acredita que se colocando alguns brinquedos na piscina, que fazendo algo mais lúdico, isso já está trabalhando dentro da psicomotricidade, dentro da psicomotricidade aquática. E que hoje você deixou assim muito claro, né? É bastante esclarecedor o quanto precisa de formação, de embasamento e que existe diversas especificidades e diferenças na maneira de trabalhar, de agir, né? Então, assim, foi muito esclarecedor, realmente. Obrigada. Foi uma oportunidade até para mim, né? Que já venho trabalhando com a psicomotricidade há um tempo, mas não trabalho com a psicomotricidade aquática em si. Fui professora de natação muitos anos, mas assim, eu adorei a sua fala, gostaria, ficaria aqui muito tempo escutando, porque Então, e deixa realmente eu contar é uma coisa. maravilhoso. Deixa eu contar uma coisa. Agora, desse período agora da Covid, da pandemia, a gente vai agora, por conta agora que a gente está se organizando mesmo na formação para isso, por outras questões, tudo a gente se reorganiza, a gente provavelmente vai abrir um espaço, que é de lives que sejam específicas, que falem da formação, mas mais que de lives, nós vamos abrir um espaço de diálogos psicomotores em que haja troca remota, ou seja, ela é uma troca presencial Bem para legal. debates de alguns temas que eu devo trazer. Então, a gente vai fazer isso pela plataforma Zoom e a gente vai trazer para vocês o convite aberto, é gratuito e tal, para a gente abrir espaços de debates. Não é nem um grupo de estudo, nem uma palestra, nem uma live. É uma modificação de um trabalho que a gente possa oferecer essa compreensão dessa dimensão que a psicomotricidade aquática pode trazer para as pessoas irem entendendo, né?
É Isso é isso. maravilhoso, porque vai estimulando as pessoas a buscar esse conhecimento, né? E se E alguém que às vezes a quiser, né, pessoa acha que entre no meu que o que Instagram, sabe já está né, bem. Fátima? Se alguém quiser, entra Oi? no meu Instagram. Se alguém quiser, que entre no meu Sim, Instagram sim, ou a IV Psicomotricidade, que é a da Água e Vida, que eu acho que alguns colegas aí, se puderem colocar para mim certinho, qual é o Instagram, porque daí vocês podem também ficar sabendo do que a gente está fazendo. Eu me ponho. A gente hoje sim. não está só no Sul, a gente está no mundo inteiro, né? Com todas essas Coisa tecnologias, né? boa. Tá? Oi, Josiane, nós agradecemos muito, nós do capítulo Ceará, agradecemos a sua Obrigada. colaboração com tantos saberes, né? E assim, só temos mesmo gratidão por você ter aceitado participar, hoje estar aqui, né? Principalmente aqui falando para o Ceará. Muito obrigada. Muita, foi uma delícia. Eu estarei sempre com vocês. Eu estou junto com vocês no grupo de estudo com a Maronra, como uma Sim, participante. E acho que é isso mesmo. A gente hoje está mais junto, né? Obrigada pelas pessoas sim, que estavam sim. aqui. Espero ter contribuído para esse belo trabalho que a BP do Ceará está fazendo, né? Sim. A ABP agradece aos Obrigada. participantes, né? Tanta gente participando. E isso é que é o maravilhoso, essa união, apesar da distância, né? Então, tá Muito bom. obrigada. Muito Boa noite obrigada, a gente. todos. Boa noite. Obrigada.